Olá, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, estamos tudo bem aqui também. Mas quero falar uma coisa para você sobre a profecia de 8 de maio, minha gente. Muitas pessoas ganham voz, há muita informação nesses dias. Temos que tomar cuidado com todas essas informações que muitas vezes vêm de uma forma para nos assustar, nos trazer medo e dúvida. Então eu queria hoje esclarecer, se você desconhece, entra lá no YouTube, tem muitas pessoas falando sobre esse assunto, só que o que me veio na minha mente é que nessa madrugada eu tive que tirar a dúvida de várias pessoas que me perguntou com medo dessa profecia de 8 de maio. E o que significa isso? Surgiu uma mulher e até mesmo outras pessoas trouxeram informações que no dia 8 de maio de 2020, apesar que essa profecia foi ajustada, que ela deveria se cumprir um ano passado, então ela está em atraso, já começamos por aqui. Então foi ajustada uma data que 8 de maio, um planeta chamado X estaria alinhando a sua realidade com a Terra e nós receberemos 3 dias a partir de hoje, 3 dias de trevas. E a gente vê que lá fora está bem claro. E uma coisa que a gente pode também discernir, tendo isso, exatamente esse é o ponto, que muitas das vezes profecias como essa, informações como essa, traz mais medo do que solução. Um tal de sabotar realmente a esperança das pessoas. E o que eu quero falar sobre isso ao meu ponto de vista? Além desse alinhamento de órbita, alinhamento do planeta X com a Terra, a gente teria 3 dias de escuridão. Muitos demônios sairiam para a rua, ia trazer medo, pânico, e não era para a gente abrir a porta, porque se chamaria pelo nosso nome. Enfim, meus irmãos, uma confusão terrível, e não era para a gente atender, porque realmente seria demônios, não seria pessoas, e aí ia trazer medo, pânico e destruição. Ponto de vista que eu quero falar que isso é uma oportunidade que você temos de não viver mais no raso na palavra de Deus, mas mergulhar muito mais fundo para que possamos testemunhar o que realmente as Escrituras falam a respeito. Primeiro, Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Uma coisa que a gente tem que discernir é o seguinte, que nesses dias vão surgir muitas situações, muitas informações para tentar nos trazer medo e pânico. E é exatamente isso que nós devemos refutar, tirar e não receber, para que nós não possamos entrar em confusão. Em todo paradigma tem que ser arrancado da nossa mente concernente informações como essa. Mateus 24, verso 3, era uma pergunta que os discípulos que estavam caminhando com Jesus fizeram a ele. Qual pergunta? Senhor, quando será o acontecimento dessas coisas? Quando será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Os discípulos também quiseram saber sobre o fim dos tempos. Uma outra coisa que a gente vê é que no verso 4 Jesus falou assim: olha, não deixe que ninguém vos engane, porque muitos surgirão dizendo em meu nome que é o Cristo. Mas realmente nós devemos olhar e refutar todas as coisas. No verso 11, ele diz o seguinte: surgirão no meio de vós vários falsos profetas, profetizando acerca de algo a respeito do fim dos tempos, mas não acrediteis. Irmãos, nós precisamos ver dentro da palavra de Deus que ela é a maior base para nós entendermos sobre escatologia. Muitos de nós temos medo de Apocalipse, temos medo do fim dos tempos por desconhecer acerca do assunto. Então, pois bem, a nossa realidade hoje, nós precisamos entrar e saber que a escatologia ela tem 3 princípios básicos. Primeiro, ela tem que ser bíblica. Segundo, ela tem que ser histórica. E terceira, ela tem que ser profética. É assim que eu acredito. Bíblica porque Jesus e os apóstolos falaram, histórica porque algumas coisas cumpriram e é histórica para Israel. E terceira, aponta para o futuro profético da remissão de Israel e da igreja, meus irmãos. Nós não devemos temer a vinda de Jesus. A vinda de Jesus para nós que estamos em Cristo é consolo. Para nós que estamos em Jesus, nós temos consolo e a Bíblia nos incentiva a amar a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Faz uma pergunta para você. O que você tem feito acelerar a vinda do nosso Deus? Porque a palavra diz em Apocalipse que você, sendo a noiva dele, o Espírito e a noiva dizem vem. Nós temos que nos alegrar com a vinda de Jesus. Isso não pode nos causar medo. Então é uma oportunidade para a gente mergulhar mais na palavra, testemunhar que o que estiver fora dela não devemos receber e discernir que está fora da realidade escatológica. Segunda coisa, é histórico a escatologia, o fim dos tempos. Nós precisamos, à luz da palavra, interpretar os acontecimentos históricos em Israel e nas nações. E terceiro, profético porque aponta para o desfecho do plano divino, cumprido esse propósito da vinda do Senhor. É o desfecho do plano divino sendo cumprido no nosso tempo. Então nós não devemos temer. A escatologia precisa ser leve, tranquila,
para que possamos então ter uma vida de paz, sabendo que o nosso Senhor virá nos redimir e nos resgatar. Eu queria indicar 2 livros. O primeiro é Esperança Abençoada, de George Endolat. Uma palavra poderosa sobre arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Um outro livro que para mim é um dos melhores que desses últimos dias foi lançado, do David Slaker, que é Fim dos Tempos Simplificado. Ele aborda de uma forma que todos os nossos questionamentos e perguntas você consegue receber as respostas biblicamente. É um homem que tem ensinado, ele é líder da igreja em Kansas City, é um dos líderes sendo da igreja Casa de Oração em Kansas City, que está 24 horas ininterruptas de adoração. Então ouve pessoas confiáveis, ouve a palavra de Deus. Eu indico esses livros que tem sido uma bênção para a minha vida e será para a sua vida também. Para terminar, quando todo mundo apresentar uma escuridão, eu queria olhar para os olhos desses profetas e falar para eles: pare de pregar a escuridão para as pessoas e apresenta a luz do mundo. Deus abençoe tua vida.